Marcos. Nós leremos do verso 12 ao verso 26. Diz a palavra do Senhor. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. E vindo à tarde, saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebereis, será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Senhor, com fé e temor no coração, nós nos aproximamos do texto e pedimos que nesta noite o Senhor fale conosco. Senhor, nos alimente, o Senhor nos edifique, o Senhor destape os nossos ouvidos e tire dos nossos olhos qualquer impedimento de vermos o Senhor Salvador. Assim como o Senhor removeu dos olhos de Bartimeu a cegueira, assim como o Senhor destapou os ouvidos do surdo, conosco seja assim. Que os nossos ouvidos espirituais sejam abertos, que os nossos olhos sejam abertos para aquele que fala conosco, aquele que reina. É isso que nós te oramos, Senhor, no teu santo nome. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós temos aqui textos muito interessantes e que talvez você nunca tenha tido um contato mais profundo com eles, ou tenha se perguntado muitas vezes o que eles querem dizer. Talvez você já tenha se perguntado por que cargas d'água Jesus ficou com tanta raiva de uma pobre figueira que não era o tempo dela frutificar. Ou talvez você possa pensar, será que quando Jesus diz aqui que se eu tiver fé, eu posso remover um monte de um lugar para o outro, eu tenho uma fé então triunfante? Eu posso conseguir qualquer coisa? Eu posso determinar a minha vitória? Não é? A gente sabe que não é isso, né? Mas o que é que Jesus está falando quando ele disse, vocês têm fé, vocês vão dizer a este monte, sai daqui, vá para ali, e vai acontecer desse jeito. O que é que Jesus quer dizer com isso? Quer dizer que a fé é uma obra mágica? Que nós simplesmente precisamos confiar que a fé, ou talvez seja uma confissão positiva, vai dar certo e dará certo? Não é isso, tá bem? Nós vamos nos surpreender com o que está aqui diante de nós.
A entrada triunfal de Jerusalém, nós vimos isso anteriormente, marcou o início da última semana de Jesus. Ele entra ali e as pessoas com ramos começam a exaltá-lo como cumprimento do reino de Davi. Aquele domingo é chamado Domingo de Ramos, até hoje. Agora nós estamos na segunda-feira, não estamos mais no domingo. Nós estamos com Jesus, caminhando com ele, trilhando o caminho do templo. Jesus está indo em direção à adoração. Aqui vale algo interessante afirmar, que muito se diz nesse movimento, por exemplo, de desigrejados, que a igreja não tem nada a ver com templos e coisas dessa natureza. O templo somos nós. Duas coisas importantes aqui que nós precisamos considerar, porque há uma meia-verdade nesta fala. A primeira coisa é que o povo de Deus sempre foi o povo do templo, sempre, desde o Antigo Testamento. O povo ia para o templo adorar. Jesus ia para o templo, os apóstolos iam para o templo. Os discípulos não passaram a não ir para o templo e se reunir nas casas por causa da perseguição à igreja. Não foi porque a igreja era opositora de uma estrutura predial, o templo. Essa é a primeira coisa que devemos considerar. A segunda coisa que devemos considerar é que nós somos o templo, a igreja, o povo, a congregação. Nós somos o templo. Na verdade, é costume nosso chamarmos isso de templo, mas isso não é templo, isso é um prédio. Templo somos nós. No Antigo Testamento, Deus habitava no templo realmente, feito por Salomão, anteriormente o tabernáculo, orientado pelo próprio Deus, para que Moisés construísse. Mas Paulo vai nos ensinar que o Espírito agora habita em nós, a igreja é o santuário de Deus. Mas Jesus está indo aqui em direção ao templo. Entretanto, as primeiras ações de Jesus aqui frustram muito das nossas expectativas de quem Jesus é. Na verdade, nós temos aqui o último milagre de Jesus antes da morte. É a última vez que ele faz um milagre, exceto a ressurreição que vai acontecer no final do Evangelho de Marcos. Nós estamos aqui na reta final, na última semana, na segunda-feira da morte, que antecede a morte de Jesus. Então, já vimos o que aconteceu no domingo de Ramos, agora vamos ver o que acontece aqui. Então, ele não se dirige aqui a Pilatos, ele não se dirige a Herodes, ele não confronta o exército romano, ele não promove uma revolução política, sabe? Jesus não junta as pessoas e começa a fazer qualquer espécie de motim. Ele está indo em direção ao templo, ele está em Jerusalém. Seu primeiro grande confronto aqui com a religião judaica, nessa fase final, é por causa do templo. Então, como eu disse às crianças, a história da figueira explica o templo, e a história do templo explica a história da figueira. No dia anterior, Marcos nos informou que Jesus viveu toda aquela situação com as pessoas e agora ele está em direção a uma crítica severa à religião judaica do seu tempo. É importante, porque nada escapou ao olhar de Marcos. Aqui Marcos está mostrando que o juiz da aliança está entrando no templo. Aquele que deveria ser adorado e não estava sendo, entrou no templo. Antes, Marcos está nos dizendo aqui algo muito importante que parece ser muito estranho antes de Jesus entrar no templo, que é a questão da figueira. Jesus se aproxima de uma árvore, Jesus procura frutos, Jesus não encontra nada e Jesus diz: nunca mais coma alguém fruto de ti. Qual é a crítica que Jesus faz no templo? Uma crítica à religião judaica. E o que é que Jesus está fazendo quando ele amaldiçoa a figueira? Uma crítica à religião judaica. Aquele era um verdadeiro ato profético. Assim como a figueira secou, a religião judaica secaria. O templo seria destruído no ano 70. Era uma profecia. O ato de Jesus era uma profecia ao que ia acontecer com o judaísmo. Jesus não está aqui tendo um mero acesso de ira contra uma árvore inofensiva e inocente. Ele está realizando um ato profético. Assim como aconteceu com Isaías, assim como aconteceu com Ezequiel, assim como aconteceu com Oséias. Se lembrem que Deus mandou ele casar com uma mulher adúltera, não é? Então, os profetas tinham vários atos proféticos orientados por Deus para mostrar a vontade de Deus ao povo. É exatamente isso que Marcos está nos mostrando aqui. Aqui, mais uma vez, ele está usando aquele argumento que nós já estudamos várias vezes, chamamos de sanduíche marcano, ou também chamamos de intercalação. Marcos fala de um assunto
e parte ele no meio e coloca outro dentro, que parece que não tem nada a ver, parece que é um parêntese, parece que é uma divagação, mas não é. É tudo unificado. A parte que Jesus fala sobre a oração poderosa está ligado com a parte que ele fala sobre a figueira, que está ligado com o que ele fala sobre a purificação do templo. A árvore possuía folhas, mas não possuía frutos. Da mesma forma, o templo impressionava pela sua beleza. O templo de Herodes. O templo impressionava por suas cerimônias, por seus sacrifícios, por sua intensa atividade religiosa. O comércio estava acontecendo no templo, as pessoas passavam de um lado para outro. Afinal, a sacada ali foi a seguinte: as pessoas vêm de tantos lugares, vêm da Galileia, vêm de Cafarnaum. Em vez de trazer o bicho de lá, compra aqui. E qualquer coisa tem cambista daqui. Se você já viajou para o exterior, você sabe que todas as vezes que você precisa passar numa casa de câmbio, você perde dinheiro, né? Você sempre perde. Então, o que é que acontece aqui? Acontece um grande comércio. E Jesus está indignado exatamente com isso. O que era para ser a igreja judaica não era mais. Tinham folhas, não tinham frutos. A aparência do templo era suntuosa, mas não tinha frutos. Havia movimento, havia liturgia, havia sacerdotes, havia peregrinos, haviam ofertas. Todavia, quando o Filho de Deus procurou aquilo que realmente importava no templo, que era a adoração, ele não encontrou. O fruto não foi encontrado, assim como não foi encontrado na figueira. Então, essa passagem nos leva à profundidade da crítica de Jesus ao movimento religioso judaico de sua época. Na verdade, a grande pergunta do texto aqui, em forma de parábola para nós, não é o que Cristo encontra na figueira, ou o que Cristo não encontrou na figueira. A grande pergunta não é essa. A figueira é apenas uma grande metáfora. A pergunta é: o que Cristo encontra quando visita a sua igreja? Só folhas ou fruto? O que é que ele encontra aí? Eu vejo aqui muitas folhas. Tem fruto aí? Você está frutificando? Você está crescendo na graça e no conhecimento de Deus? Esta igreja tem só folhas ou tem frutos? Do verso 12 ao verso 19, nós temos a primeira grande parte, não é? O texto vai nos dizer que Jesus viu aquela árvore, Jesus se aproximou dela, Jesus não achou frutos, achou apenas folhas, no verso 13. Então Jesus disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti. O que é que diz a última frase do verso 14? Estranho, né, essa fala de Jesus. Não, você não acha, não? Jesus se aproxima de uma árvore, olha para ela, nunca mais ninguém coma fruto nascido de você. Vamos embora. Agora, interessante aqui é que todo mundo ficou com medo de perguntar por quê. Até os mais afoitos, os mais ousados, como Pedro. Pedro lá na frente aponta, né, Senhor, aquela figueirinha que o Senhor amaldiçoou. Secou. Mas aqui ninguém teve coragem de perguntar nada, porque eles viram que Jesus ficou extremamente satisfeito com aquela árvore e amaldiçoou aquela árvore. Eu acho que eles ficaram com medo, né? Vai que cai na gente, né? Vai que a gente pergunta alguma coisa aí, Jesus vira para a gente enfesado, e você também, viu? Seque agora. Seque agora. Então não vamos perguntar não, né? Não vamos dar pano para manga. Marcos inicia dizendo: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Esse detalhe é importante, porque ele ressalta a natureza humana de Jesus, né? Essa fome é real. Jesus realmente teve fome. O Filho eterno de Deus assumiu natureza humana, experimentou fome, cansaço e todas as limitações da condição humana, exceto o pecado. Mas esse não é o ponto central do texto. Isso não é o que chama de fato a nossa atenção aqui. O que chama a nossa atenção aqui é uma árvore que possuía folhas, não era o tempo do seu fruto, ela era bela, porém era inútil ao propósito que ela existia. Para aquele momento, matar a fome de Jesus. Perceba que o que está acontecendo ali é real, é uma parábola vivida, mas tudo aquilo é real. Jesus estava realmente com fome.
e foi procurar naquela árvore o que ela podia lhe dar: alimento, fruta, e não tinha. Então Jesus amaldiçoa. Esse gesto impulsivo, talvez, que não é impulsivo, era um gesto profundamente teológico. Jesus está tratando aqui de algo que ele iria aperfeiçoar mais à frente, daqui a pouco tempo, quando ele entrasse no templo. Então lembremos aqui, assim como Jeremias quebrou o vaso, lembram disso? Capítulo 19 de Jeremias. Assim como Ezequiel realizou sinais simbólicos, capítulo 4 e 5 de Ezequiel. Assim como Oséias, como eu falei, capítulo 1 a 3, casa-se com a mulher que é adúltera. Jesus utiliza a figueira para anunciar o julgamento divino sobre o povo. Então Marcos interrompe a história da figueira e agora nós temos o templo. Vamos lá. Veja o verso 15. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas, os cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pombas. Você imagina a cena? Jesus irado, virando mesas, expulsando todo mundo. Saiam daqui. O texto continua dizendo, não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Mas por quê? A gente pergunta, né? Por quê? Porque possivelmente tinha uma passagem ali que atravessava o templo e as pessoas iam passando com bicho para todo canto. Nenhuma reverência ao que estava acontecendo na adoração a Deus. Nenhuma reverência. A religião fazia parte da vida do povo, mas a adoração não fazia parte da vida do povo. A coisa era muito irreverente. Eles não estavam preocupados com a adoração. Eles estavam preocupados em estarem juntos. Os que vendiam estavam preocupados em ganhar dinheiro, em trocar moedas, valores. As coisas funcionavam daquele jeito. Ah, irmãos, é tão parecido com o nosso tempo. Isso aqui não tem a ver com cantina no final do culto, pelo amor de Deus, irmão. Não tem nada a ver com isso. Tem crente que entra nessa piração de dizer, não, já Jesus ficou irado, porque as pessoas estavam comercializando coisas dentro do templo, e como é que a igreja hoje fica vendendo cachorro-quente, coxinha, empada e bolo de chocolate? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que estava acontecendo aqui, na realidade, estava inserido na adoração. Enquanto o povo deveria estar adorando, o povo estava comprando e vendendo. O povo estava transitando irreverentemente pelo templo. Era assim que estava acontecendo. Não tem a ver com essa prática, inclusive, que a gente faz, né? De ter uma cantina de vez em quando. Não tem a ver com isso. E a gente nunca vende cachorro-quente no meio do culto, né? Aí também seria demais. Imagine só você, sentado aí no culto, adorando a Deus, aí passam os diáconos com a bandejinha de cachorro-quente, perguntando se você quer um. Isso não existe, né? Não é isso que acontece no nosso meio. Apesar que tem igreja que é assim, né? Os diáconos saem servindo água, refrigerante, chá, café, no meio do povo, né? Com o bracinho para trás ainda, assim, com a bandejinha na mão. Aí talvez a crítica de Jesus se encaixasse perfeitamente. Mas não o que acontece geralmente conosco, por exemplo. Mas o texto continua dizendo aqui, verso 17, também ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe matar, de tirar sua vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Jesus estava confrontando um sistema instalado no judaísmo. A comercialização da religião estava instalada ali. Era parte da cultura. E mudar um pensamento que está cativo pela cultura é algo extremamente complexo. Porque o pensamento se molda à cultura. Ele é preso. A cultura passa a fazer parte da forma que a pessoa pensa. Mesmo que ela tente se sair, lutar, se esquivar, mas a cultura a formou. E Jesus estava indo contra aquela cultura terrível, maligna, carnal, do que se tornou a religião judaica. Os fariseus, os saduceus, todos aqueles mestres da lei, tão críticos de Jesus, faziam o que em relação a isso? Nada. Qual era o movimento religioso dos sacerdotes que criticavam tanto Jesus, queriam ver sua morte, que diziam que ele era um endemoniado? O que é que eles faziam em relação a isso? Nada.
No final das contas, aqui está a história, que é um modelo, é um paradigma do que vem se repetindo desde Moisés. Aquele que está falando a verdade em nome de Deus é visto como um demônio, como um Beelzebu, como alguém que desonra a Deus, que ele está atrapalhando a nossa vida e o nosso conforto. Jesus disse que veio para trazer espada, lembra disso? E quando Jesus entra, em algum momento, realmente ele causa uma confusão, viu? Ele entra e sai derrubando tudo. Já aconteceu com você, Cristo? Se não aconteceu, pode acontecer. Ele entra virando as mesas. É certo que lá no Apocalipse a gente vai ler, eis que estou à porta e bato, né? Mas aqui a gente vai ler, ele entrou e derrubou tudo. Uma zorragna, gritando com os enganadores, expulsando eles e dizendo: esta casa deveria ser uma casa de oração para todas as nações. Por que ele fala isso? Porque essa era a perspectiva. Israel deveria atrair as nações para adorar ao Senhor. Israel deveria ser o mensageiro de Deus para as nações gentílicas se dirigirem a Jerusalém para adorar ao Senhor. Mas o que é que Israel estava fazendo? Transformando a religião de Yahvé num grande comércio. E o próprio Yahvé, na pessoa do Filho, estava dizendo agora, não mais um profeta, agora o próprio Deus encarnado. Está tudo errado aqui na adoração de vocês. Tudo errado. Jesus reúne duas passagens aqui, irmãos. A primeira é Isaías 56, onde ele afirma que seu templo seria uma casa de oração para todos os povos. A segunda é Jeremias 7:11, pronunciada quando o profeta denunciava um povo que confiava na existência do templo enquanto vivia em rebelião contra Deus. Eles diziam: está aí o nosso templo, mas o seu coração estava rebelde diante de Deus. O problema não era simplesmente o comércio. Os animais eram necessários para o sacrifício, a troca de moedas até possuía, por uma perspectiva, uma função prática por causa das ofertas, do que precisava ser comprado para ser oferecido. O pecado, na verdade, consistia aqui em transformar o culto em um instrumento de exploração religiosa e impedir que o culto cumprisse a sua verdadeira missão. O comércio ocupava principalmente o pátio dos gentios. Veja que coisa. Principalmente o pátio dos gentios, justamente o espaço reservado para que as nações buscassem ao Senhor. E o próprio povo de Deus estava impedindo que as nações buscassem ao Senhor. A aplicação salta aqui, não é, irmãos? Ela salta. Nós estamos impedindo aqueles que não creem em Jesus de buscar ao Senhor por causa da nossa ganância, por causa da nossa falta de compaixão, por causa do nosso falso compromisso com a religião. Nossa perícia no texto, conhecemos o texto, agora é tão fácil, agora você compra um aplicativo e baixa e bota o seu dedinho em cima da palavra e aparece ela no grego e no hebraico e você confere se o pregador acertou ou errou. Você dá um GPT e vê se o pregador está certo ou está errado. Você abre uma Bíblia de estudo e vai na nota de rodapé para saber se o pregador realmente falou o que os estudiosos estão falando. Você pode até ser muito perito no exame do texto, mas eu quero saber se a sua vida é uma vida de oração e de adoração. Não me importa se você vem todo domingo para cá. Não me importa se você dá o seu dízimo. Não me importa se você tem uma linguagem religiosa. Não me importa se os seus valores morais são cristãos. Me importa em saber se você conhece o Deus que você diz que serve. Se você realmente o adora. Se você vive para Ele. Ou se a sua vida é uma mentira pública. Isso é que importa. Agora nós compreendemos a intenção de Marcos quando ele fala da figueira representando o templo, uma árvore que exibia folhas, mas não tinha frutos. O templo exibia
tanto esplendor, mas não produzia fé, piedade, justiça. Havia sacerdotes, havia sacrifícios, haviam cerimônias, haviam tradições, mas não tinha fruto. Você não vai para o céu porque vem para a escola dominical. Você não vai para o céu porque no dia de ação de graças, em novembro, você está aqui trazendo o seu prato de arroz com passas. Você não vai para o céu porque você diz graça e paz. Você não vai para o céu porque você gosta de orar de joelhos. Você não vai para o céu por isso. Tudo isso pode existir e existia no judaísmo. E o que foi que aconteceu? O templo foi derrubado porque já havia sido rejeitado por Deus. A destruição no ano 70 apenas concretiza historicamente o juízo proclamado por Cristo. A figueira secando era uma profecia sobre a destruição do templo de Jerusalém para o ano 70. Ele vai falar em outro lugar sobre isso também, né? Esse templo será derribado, pedra sobre pedra cairá. Ele foi falando isso algumas vezes na jornada. Nós vamos a algumas aplicações aqui, irmãos. Deus continua examinando sua igreja. Jesus continua olhando para esta figueira, procurando frutos. O Senhor está olhando para você hoje, procurando frutos. Tem frutos aí? O Senhor continua fazendo a mesma avaliação. Ele não mede uma igreja pelo tamanho do seu templo, ele não mede uma igreja pela qualidade de sua liturgia, sua qualidade sonora, seu trabalho midiático. Jesus não mede a igreja pelo tipo de roupa, o valor das roupas que os membros vestem, ou pelo tipo de carro que um membro tenha. Jesus não mede a igreja por isso. Não, irmão. Cristo procura arrependimento. Cristo está olhando para esta figueira, procurando santificação, amor, justiça, fidelidade às Escrituras, vidas transformadas pelo Evangelho. Nós podemos impressionar pessoas, como aquele templo de Jerusalém, o templo de Herodes, era suntuosíssimo. Lembremos que o templo de Jerusalém foi destruído, né, pelos babilônios. Aqui nós estamos falando do templo de Herodes, que era suntuosíssimo. Impressionava tantas pessoas. Nós podemos impressionar pessoas. Mas a pergunta é: que fruto Cristo está encontrando em nós, irmãos? Lembremos do que disse João no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Ele anda entre os candeeiros, os candelabros. Ele remove os candelabros. Lembra disso? Ele remove. Procure as igrejas da Ásia Menor hoje, lá nos lugares onde a Bíblia diz. Procure. Elas não existem mais. Secou? Secou. Se esta igreja, de quase 128 anos, abandonar o seu Salvador, vai secar. Ouça o que eu estou dizendo. Vai secar. Ele quer achar frutos em nós. Se olharmos para Ele, se obedecermos a sua voz, os frutos virão naturalmente. 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 Ele se alegrará nisso. Segunda coisa. Aqui nós temos o grande exemplo quando a religião substitui a adoração. O problema do templo não era apenas o comércio, era a inversão de prioridades. O que é que era prioridade? A casa de oração havia se tornado um lugar de lucro, uma exploração, uma autopromoção. Sempre que a igreja troca a glória de Deus pelo sucesso, pela popularidade, pela reverência ao entretenimento,
sempre que a igreja abandona a pregação bíblica e abraça o pragmatismo, sempre que a igreja rejeita a verdadeira doutrina, ela trilha um caminho antigo, o caminho do templo, o caminho da figueira que secou. O Senhor remove candeeiros, o Senhor disciplina igrejas e continua purificando sua casa. Pedro disse: o julgamento começa pela casa de Deus. Julgamento começa aqui. Jesus está olhando para esta figueira, primeira igreja congregacional de Caruaru. Eu não estou falando para a internet, eu estou falando para esta congregação. Ele está olhando para esta igreja e procurando fruto. Terceiro, irmãos, a esterilidade espiritual começa no coração muito antes de aparecer externamente. Coisa de dentro para fora. Quando os discípulos olharam para a figueira, ela parecia tão bonita, tão saudável. Suas folhas revelavam isso. E assim também acontece com igrejas e com indivíduos. O declínio espiritual não começa quando abandonamos o culto. Às vezes a gente pensa assim, né? A gente raciocina assim. Fulano, Beltrano, está abandonando o culto, está enfraquecendo porque está abandonando o culto. Não. Está abandonando o culto porque a coisa lá dentro já está muito ruim há muito tempo. Há muito tempo. O exterior só aparece depois. Não começa quando deixamos de orar, mas quando a oração se torna mera formalidade. Entenda isso aqui é importante. Quando alguém deixou de orar, isso daí já é a ponta do iceberg. Não é o começo, não é a base, não. Porque é um caminho. A pessoa ora, mas ela ora formalmente. Porque ela aprendeu toda a vida que ela tem que orar antes de comer, tem que orar antes de dormir, tem que orar na igreja, no culto. Então, ela aprendeu, ela foi programada, ela tem essa cultura religiosa. Ela ora, ela ora. Então, existem pessoas que estudaram, por exemplo, em escolas cristãs, escolas evangélicas, e nunca abraçaram a fé cristã, mas oram. Existem pessoas que abandonaram a vida congregacional, a vida com a igreja, mas oram. Mas oram. Existem pessoas que todas as vezes vai sair de casa e faz o sinal da cruz. Né? Jogador que vai entrar em campo faz o sinal da cruz. Artista que vai subir no palco faz uma oração. Das bandas de forró, devassa, o povo se reúne, faz uma roda e ora para Deus abençoar o show e entra para tocar. Essa formalidade está presente não apenas na vida de cristãos, na vida de muitas pessoas. Então, orar formalmente não quer dizer muita coisa. Não quer dizer muita coisa. Devemos pedir, irmãos, constantemente ao Senhor condições de examinarmos o nosso coração. E estendermos essa oração dizendo assim: Senhor, ainda que eu não discirna, porque o Senhor me ensina que eu devo examinar, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ainda que eu não consiga, eu oro pedindo ao Senhor: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque pode ser que eu não consiga fazer o diagnóstico correto da minha situação espiritual. E eu preciso que o Senhor me mostre com maior clareza, para que eu não me aprofunde na minha miséria. Veja agora do verso 20 ao verso 24. Ou melhor, do verso 20 até o verso 20, até o verso 24. O verso 25 e 26 a gente vai deixar para o final. O texto diz: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Imagina só, irmãos. Tudo secou. Tudo. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. E aí Jesus olha para Pedro e diz o quê? Tenha fé em Deus. Dá para entender o que Jesus está falando aqui? Não. Agora dá, porque a gente está estudando o que aqui está acontecendo, né? Mas uma leitura apenas dessa porção, você entende que quando nós estudamos a Bíblia dessa forma, nós aprendemos a lermos porções inteiras. Porque uma narrativa pode ser composta por pequenas partes. Então, se você hoje de manhã lê Jesus seca a figueira e amanhã de noite você lê o poder da fé, você desconecta os textos e acha que eles são repartidos, quando na verdade eles não são repartidos.
eles estão dentro do que chamamos de unidade textual. Precisa ser respeitado no texto. Essa divisão de capítulos e versículos nos ajuda, mas nos atrapalha também. Essas epígrafes nos ajudam, mas nos atrapalham também. Porque a nossa percepção pode ser que é uma história terminando e começando outra, assim. E uma não tem nada a ver com a outra. É como se nós lêssemos os evangelhos como se estivéssemos lendo provérbios. Porque ao lermos provérbios, nós vamos ler um provérbio depois do outro, que não tem nada a ver com o anterior. Muitos provérbios que não têm contexto. Quando nós lemos os 10 mandamentos, por exemplo, não tem contexto para cada mandamento. Tem contexto da Bíblia, no próprio texto não. São descrições dos mandamentos. Mas no Evangelho, nos Evangelhos, não é assim. A unidade textual precisa ser observada para entendermos o que é que está sendo ensinado ali. Então, o texto continua, verso 23. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Pedro falou sobre o quê? A figueira que secou. Jesus falou sobre o quê? A fé. Qual é a relação? Difícil. É difícil. Ok, Pedro diz, Senhor, aquela figueira, o Senhor amaldiçoou. Não tem. Se Pedro fosse nordestino, né? Não tem aquela figueira que o Senhor amaldiçoou. Ela secou até a raiz. Aí Jesus olha para Pedro e diz, tenha fé, Pedro. Eu tenho, Senhor. Não é? Negócio confuso o Senhor está falando. Mas, Senhor, eu acho que eu tenho. Eu disse lá atrás, né? Tu és o Cristo. Foi eu que disse. O Senhor não disse que sobre essa pedra ele ficaria a igreja. Então, eu acho que eu tenho. Não era isso que Jesus estava falando. Jesus estava dizendo a ele, confie em Deus, Pedro. Confie em Deus. E aí quando Jesus diz, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, Jesus está se virando para o monte do templo. Certo? Ok, irmãos? Jesus está se virando para o monte do templo. Se tiverdes fé em Deus e olhares para este monte e disseres para que ele se mova dali, isso será feito. Observe o texto. Ergue-te, lança-te no mar, e se não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será feito com ele. A primeira coisa que nós devemos entender aqui, nada do que acontece no mundo criado por Deus está separado da vontade de Deus. Tudo que acontece no mundo criado por Deus está dentro, debaixo do guarda-chuva da vontade de Deus. A segunda coisa que nós precisamos entender aqui, Jesus já tinha amaldiçoado o templo, amaldiçoado a religião judaica. Aquela era uma profecia sobre a falência do sistema judaico e a implementação da igreja cristã. Era isso que Jesus estava dizendo. Quando ele diz a Pedro, tenha fé em Deus, e se você tiver fé e crer no seu coração e não duvidar, e disse a este monte, o monte onde o templo estava, que Jesus já havia profetizado sua destruição e sua falência. Se você olhar para esse monte e dizer, lança-te no mar, ele vai acontecer. Ou seja, Pedro, se tu proferires com a tua boca, crendo com o teu coração, afirmando o que eu já disse sobre a falência do templo e sobre a figueira que murchou, que secou, isso vai acontecer. Vocês estão entendendo? Não tem nada a ver com um passe de mágica de dizer, em nome de Jesus, amanhã eu vou fechar aquele negócio. Não tem nada a ver com isso. Desculpa aí, tá? Desculpa aí frustrar você. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com palavra mágica. Vai dar certo. Hoje vai dar. Hoje, em nome de Jesus, vai dar certo. Tem cliente que fica usando o nome de Jesus como se fosse um amuleto. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai dar certo. É como se fosse um cruzado de dedos espiritual. Cruzado de dedos espiritual. Não tem a ver com isso. Jesus está falando, se você crer no que eu disse, e você afirmar e proclamar o que eu disse, crendo no seu coração sem duvidar, você verá. Você verá. Você verá o cumprimento do que Deus vai fazer. Então o texto continua. Agora aqui tem uma parte fantástica. Veja só. Verso 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Olha o contexto agora, verso 25. E quando estiverdes orando,
Se tendes alguma coisa contra alguém, o que é que diz? Perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Veja que Jesus está falando aqui uma coisa realmente revolucionária. Por quê? Onde era o lugar que o povo de Deus recebia o perdão de Deus na antiga aliança? No templo. Era ali. Os sacrifícios eram feitos ali. Eram oferecidos ali ao Senhor. Suplicava-se a Deus o perdão dele ali. E agora Jesus está dizendo, se vocês pedem perdão ao Pai, se vocês perdoam uns aos outros, o Pai perdoará vocês. Jesus está dizendo agora, o lugar onde o perdão prevalecerá é a comunidade cristã, não é o templo. A comunidade cristã é a maior representante do perdão de Deus. A comunidade cristã é a maior representante da presença de Deus na terra. Não mais o templo de Jerusalém, agora a igreja local. Ali o perdão será ensinado e será recebido. Ali Deus perdoará. E ali os crentes se perdoarão também. Esta é uma marca da igreja cristã. Uma igreja verdadeiramente saudável é uma igreja que tem bons relacionamentos. Amém, irmãos? Esta é uma igreja saudável. E a palavra promoveu efeitos grandiosos na vivência da igreja. Algumas aplicações aqui. Os discípulos estavam acostumados a pensar no templo como uma realidade permanente, não é? Quem imaginava que o templo ia ser destruído? O templo era o centro da vida religiosa do povo. E, em alguma medida, ainda é no nosso tempo. Imagine você, veja como isso é tão impregnado na cultura religiosa do povo de Deus. Imagine você chegar um dia aqui na frente da igreja e esse templo está demolido. Como é que você se sente? Devastado, né? O que foi que aconteceu aqui? O que aconteceu? Acho que só vai sobreviver esse púlpito aqui. Isso aqui é pesado. Isso aqui vai sobreviver ao apocalipse. Você fica devastado. O templo, ele tem um poder de estabilidade social muito grande. Nós ficamos tristes até quando vemos um templo católico sendo demolido. Mas isso aqui é história, como é que pode acontecer? Ali na Dantas Barreto, no Recife, no centro do Recife, existia uma igreja de arquitetura gótica ali. Essa daqui é uma arquitetura gótica. Lá era estilo católico romano, né? Uma coisa fantástica. Aquilo foi demolido para construir o comércio. Então, quando a gente estuda história, que fica sabendo disso, né? Lá no Recife, perto do Teatro Santa Isabel, tem uma igreja, uma capelinha, que hoje é uma capela católica. Ali era uma igreja protestante, huguenotes, calvinistas franceses. Está ali, ainda hoje, você pode visitar lá. Mas hoje é um templo usado pela igreja católica, né? Pequeno templo. Então, imagine só uma coisa dessa ser demolida. Nós estamos chocados com aquilo. Porque é como se estivéssemos demolindo a história, dizendo, nós desprezamos o passado. Então, os discípulos não cogitavam a possibilidade do símbolo máximo da presença de Deus em Israel ser demolido. O templo era orgulho nacional. E Jesus não está falando de um templo num bairro, irmão. Jesus está falando do templo de Jerusalém. Jesus ensina que aquele templo iria desaparecer. Isso nos alerta para o perigo de colocarmos nossa segurança em denominações, prédios, em tradições humanas, em líderes e instituições. Nossa esperança, nossa fé não deve estar nisso. Deus usa essas ferramentas, mas nenhuma pode ocupar o lugar do próprio Senhor. Lembra o que Jesus disse? João registrou isso. Vocês derrubarão esse templo, eu o erguerei em 3 dias. E aí João acrescenta, e ele falava do seu corpo. Jesus é o templo agora. Jesus é o templo. Todo aquele esplendor do templo está em Jesus. Por isso que o profeta vai dizer
a glória da segunda casa será maior que a da primeira. O profeta estava falando de Cristo, desse templo que Jesus disse que seria derrubado e seria reerguido em 3 dias. Segunda coisa, irmãos, a igreja frutífera é uma igreja que ora com confiança e submissão à vontade de Deus. Jesus não apresenta a oração como um mecanismo de satisfazer desejos pessoais, mas a oração é mostrada como uma expressão de confiança máxima em Deus. Máxima. Só ora de verdade quem tem um coração verdadeiramente humilhado e humilde diante do Senhor, e reconhece que somente Ele pode fazer, que nós não podemos. A oração nasce da fé, e a oração fortalece a fé. Só ora quem tem fé, e quem ora com fé tem a fé fortalecida. Uma igreja que deixa de orar demonstra que passou a confiar mais em sua organização, em seus recursos, em sua capacidade do que no poder de Deus. Você precisa orar, cristão. Como é que está a sua vida de oração? Algumas coisas podem ser ditas. É muita correria, pastor. É muita correria. Você não está aqui, geralmente, na terça-feira. Você não está aqui, geralmente, na quarta-feira. Qual é o horário que você pode? Diga. Se nós colocássemos um culto de oração à tarde, você viria? Colocássemos de meia-noite, você viria? Você estaria com o povo de Deus reunido em oração? Há muitos aqui que frequentavam as reuniões de oração e nunca mais apareceram. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Muitas coisas legítimas podem estar acontecendo, eu sei disso. Mas você pode estar verdadeiramente baixando a guarda, cristão. Orar nunca é demais. Nunca. Você nunca vai ver o Senhor dizendo assim: meu filho, minha filha, olha, tá bom, você está orando muito. Você está orando muito. Tá bom, rapaz. Não exagere tanto, não. Ore menos. Já veio em algum lugar na Bíblia assim? Não tem essa possibilidade. Pelo contrário, o que é que a Bíblia diz? Vocês sabem. Vocês sabem. É claro que a Bíblia vai nos mostrar nossas orações sendo feitas como pequenas preces. Senhor, Deus Pai, sei que Tu sempre me ouves. Graças te dou. Lázaro, sai para fora. Uma pequena prece. Eli, Eli, lema sabachthani. Uma pequena prece. Mas Jesus também orava a noite inteira. Horas a fio, buscando a presença de Deus. Precisamos orar, irmãos. Terceiro lugar, a fé verdadeira permanece firme, mesmo quando Deus remove aquilo que parecia indispensável. Para um judeu do primeiro século, imaginar Jerusalém sem o templo era impossível. É impossível. Eu acho que para nós não é diferente. Imagine você imaginar você sem esse templo. Você chegar aqui e não ter mais. Você teria um sentimento automático de que, meu Deus, o que aconteceu com a igreja? Não aconteceu nada. A igreja está todo mundo vivo, só o tempo que caiu. Mas nós transferimos para isso, para essa estabilidade física deste mundo, a nossa confiança. A primeira igreja de Caruaru é essa aqui, não é isso aqui. Certo, irmão? Isso aqui é uma bênção, Deus nos deu tudo isso aqui. É uma bênção. Mas a igreja é isso aí. Se você for hoje no país de Gales, na Inglaterra, nos Estados Unidos, você vai ver igrejas congregacionais que estão há mais de 50 anos fechadas, sem ninguém. O templo de pedra está lá, mas cadê a igreja? Não tem igreja. Saúde espiritual de uma igreja, irmãos, deve ser medida pelo que ela crê, pelo que ela vive. Quem experimentou a graça de Deus vai viver na vida comunitária, sendo ensinado por Deus
a viver nessa vida comunitária. E viver na vida comunitária é uma coisa maravilhosa, porque nós somos conduzidos pelo Espírito Santo a entendermos que a vida da igreja é uma vida de perdão contínuo. Contínuo. Todos os domingos, no dia do Senhor, pela manhã e à noite, nós somos lembrados que devemos pedir perdão a Deus. Quando formos lembrados disso, devemos nos lembrar que o Senhor também quer que nós perdoemos o próximo. O templo foi rejeitado porque perdeu sua finalidade. A nova comunidade inaugurada por Cristo não seria marcada pela grandiosidade de seus edifícios, mas pela presença do Espírito Santo no seu povo. Fala a verdade, é muito bom ter uma igreja confortável. Não é? É muito bom você ir no departamento infantil e ver ar-condicionados em todas as salas. Iluminados, seguro. Bom. É muito bom poder ouvir a pregação num som definido. Já ouviu pregação naquele som que parece um camarada está falando dentro de uma lata? Você entende? É muito bom tudo isso, irmãos. Isso é uma bênção, mas não é a essência. Não é a essência. Louvemos a Deus e agradecemos por todo esse privilégio. Agradecemos por todo esse privilégio que Ele nos dá e todo o conforto que Ele nos dá, mas não é a essência. Se o Senhor disser, eu vou tirar a estabilidade de vocês, eu vou tirar as certezas de vocês, eu vou tirar o que vocês se agarram, eu vou tirar o templo, como é que vocês ficariam? Isso significa que cada um de nós precisa entender que cada relacionamento na igreja local possui um valor intrínseco na realidade da natureza da igreja. Aqui nós devemos cultivar amor, justiça, paciência, misericórdia, perdão. Aqui devemos tornar o evangelho visível. Mark Dever escreve sobre isso. Ele diz: a igreja é o evangelho encarnado. A igreja torna o evangelho visível. Mas quando nós permitimos que conflitos sem tratamento se prolonguem, nós obscurecemos a beleza de Cristo no nosso meio. Falei sobre isso de manhã, não é? Como os conflitos precisam ser resolvidos, mesmo quando eles são tensos. A conversa de Jacó com Labão mostrou isso. Jacó precisou colocar as coisas na mesa. Vamos resolver, Labão. Aconteceu isso e eu preciso ir embora por causa disso, e eu não fico mais aqui por causa disso. Ali nós temos um exemplo de confrontação importante. O Senhor continua procurando frutos. E um dos frutos mais evidentes da regeneração é uma comunidade que aprende diariamente a perdoar, reconciliar-se e caminhar unida para a glória de Deus. O texto diz: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Figueira e o templo proclamam a mesma mensagem. É o mesmo evangelho. É a mesma profecia. Essa passagem nos convida, e eu concluo com isso, a refletirmos quando Cristo visita a sua igreja, mais uma vez, irmãos, o que é que ele encontra? Vocês se lembram da primeira menção da Bíblia sobre a figueira? Lembram? Onde está a primeira, um quiz aqui bíblico? Onde está a primeira menção na Bíblia da figueira? Adão e Eva pegaram folhas de quê? Para quê? Será que estamos cobertos pelas folhas da religiosidade como Adão e Eva?
ou temos frutos de uma vida transformada pelo Evangelho. Que o Senhor nos livre da esterilidade espiritual e nos torne um povo que vive em novidade de vida constantemente. Cristo, que é a videira verdadeira, produz frutos. E esses frutos devem ser a nossa vida e devem permanecer. Que a nossa fé, meus irmãos, seja firme, que a nossa oração seja constante, que a nossa comunhão seja marcada pelo amor e pelo perdão. Assim, quando o Senhor nos visitar, lembre do que eu disse semana passada, vocês lembram? Eu dei uma ênfase. O Senhor nos visitará. Ele olhará para nós. E Ele quer encontrar. Quando o Senhor nos visitar, Ele encontrará em nós frutos que honram o seu nome ou apenas folhas. Fruto aí, cristão. Não dá mais tempo. Pare de brincar. Pare. Pare de tratar o Senhor como alguém que é apenas um acessório e que não é o verdadeiro Senhor de sua vida. Pare de adiar a obediência. Pare de adiar a adoração. Pare de adiar a responsabilidade de buscar o Senhor como Ele diz. Se você não tem tido prazer em oração, você precisa pedir ao Senhor misericórdia para que Ele lhe dê esse prazer em oração. Que o Senhor em Cristo nos abençoe. Vamos orar? Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor. Nos fortaleça. Não haja apenas folhas, mas frutos. Que o propósito dessa igreja não seja desviado. Que ela permaneça firme, assim como tem ficado firme todos esses anos em meio a tantas tempestades e dificuldades. Mas a tua palavra nos orienta a sermos constantemente vigilantes. Permita que esta igreja não inche, mas que ela cresça. Permita que os membros amadureçam, cresçam na fé, cresçam no deleite de servir ao Senhor, de viver para o Senhor, e existam frutos dignos de arrependimento. Que o Senhor ache em nós frutos verdadeiros e não apenas folhas. Tenha misericórdia de nós, do teu povo, Senhor. Em nome de Cristo oramos. Amém. Vamos ficar de